Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta sexta-feira, 6 de setembro de 2023. Vamos abordar nesta edição as equipes portuguesas em ação nesse meio de semana com a segunda rodada da fase de grupos da Champions League. No Brasil, direto do Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes vai destacar, na opinião do PB Desporto, a grande final da Copa Libertadores da América no dia 4 de novembro. As equipes que farão essa grande final, como também ele irá destacar o futuro do Botafogo agora sem o português Bruno Lages, demitido nessa semana, e com o técnico interino, o Lúcio Flávio. Tudo isso e muito mais, fiquem ligados após a nossa vinheta. Iniciando essa edição do PB Desporto, vamos falar da Champions League, mais precisamente das três equipes portuguesas na competição, na segunda rodada, da fase de grupos, com o Braga jogando na Alemanha, enfrentando o União Berlim e vencendo por 3-2. Grande resultado, grande vitória do Braga. Já o Benfica atuando na Itália, no campo, no estádio da equipe da Inter de Milão, foi derrotado por 1-0. Enquanto isso, o Futebol Clube do Porto, atuando no seu estádio, o Estádio do Dragão, perdeu para o Barcelona por 1-0. Agora, o detalhe desse jogo é que o Futebol Clube do Porto fez uma partida boa, poderia tranquilamente ter empatado, seria justo o resultado, ou seja, o Barcelona venceu, mas o Porto teve um bom desempenho nessa partida, ou seja, 2 derrotas e uma vitória para as equipes portuguesas nessa segunda rodada da fase de grupos da maior competição do futebol mundial. O assunto agora, o primeiro, que eu vou abordar com o Antônio Manuel Góes, na opinião do PB Desporto, direto do Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes, quero lhe ouvir primeiro a respeito da definição, tudo certo, o jogo que irá definir o campeão da maior competição sul-americana, a Libertadores, no dia 4 de novembro, hein, Antônio Manuel Góes? Um abraço. Vamos lá. No Beira-Rio, última quarta, depois de fazer 1-0 nos primeiros minutos do confronto, gol de cabeça do aguerrido zagueiro Mercado, o Internacional foi castigado em 2 chances perdidas por Ender Valencia para consolidar a vitória. Acabou cansando e viu o Fluminense resiliente empatar em pintura de gol de veterano do jovem John Kennedy, lançado na área gaúcha pelo imprevisível e desconcertante Germancano, que minutos depois viraria o placar. Aliás, detalhe recorrente tempos afora do celebrado artilheiro tricolor de Fernando Diniz. Este sim, o mais criativo e ousado treinador do futebol brasileiro em nossos dias. Por sinal, agora também à frente da seleção da CBF, que disputa as eliminatórias para a Copa do Mundo em 2026. Diante da inconsolável galera do Internacional, o Fluminense cravou presença na finalíssima do principal torneio da Conmebol, 4 de novembro, no Maracanã. Nessa quinta, dia 5, depois do empate sem gols da Bomboneira em jogo de ida de poucos atrativos, o Palmeiras recebeu o Boca Juniors e começou perdendo o gol de Cavani, sem manifestar concreta capacidade de reação no curso de toda a primeira etapa. Com a expulsão do oponente Marcos Rojo por segundo cartão amarelo, o time de Abel Ferreira cresceu, principalmente com as mudanças promovidas pelo treinador, para chegar ao empate em chute de fora da área do ala canhoto Piquerez, surpreendendo o experiente goleiro Romero, que entretanto passaria a executar portentosas defesas, decisivas em levar o jogo para os tiros diretos da marca do pênalti, em cuja oportunidade neutralizou as cobranças, cá para nós, telegrafadas, dos palmeirenses Rafael Veiga e Gustavo Gomes, garantindo a vitória dos argentinos por 4-2. Um detalhe, mais uma vez saltou aos olhos. O Palmeiras sente a ausência do lesionado Dudu, cujo retorno aos gramados só ocorrerá no curso da próxima temporada. Abel, pelo visto, não dispõe de quem o substitua.
Dessa forma, no sábado 4 de novembro no Maracanã, o destemor tático do Fluminense de Fernando Diniz terá tudo para levantar o troféu da Libertadores. Podem crer! Diante de um Boca Juniors de poucas luzes, para lá de previsível, cujas esperanças de gol ficam limitadas ao uruguaio Cavani, que faz tempo não é mais aquele da longeva temporada europeia, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, uma final que promete muito no dia 4 de novembro no Maracanã. Mas quero abordar contigo agora a situação do Botafogo. Demitiu o técnico português Bruno Lage, agora terá como interino o Lúcio Flávio, assistente já há um bom tempo do Botafogo, e agora como assistente do Lúcio Flávio, o ex-jogador o Joel Carlos. Como é que você está vendo essa situação do Botafogo, hein, Antônio Manuel Góes? Substituto do vitorioso Luiz Castro, que se mandou para a Arábia Saudita, seu compatriota Bruno Lage, campeão da Liga Portuguesa no Benfica, com passagem pelo Wolverhampton da Premier League inglesa, não conseguiu emplacar no Botafogo, líder disparado no primeiro turno do Brasileirão, que, sob seu comando, passou a perder a vantagem fora da curva herdada do antecessor. Na sequência do baixo rendimento botafoguense, a eliminação na Sul-Americana e a gota d'água, o empate com o Goiás no Engenhão, a par de uma relação nada amistosa com o elenco, cuja insatisfação foi decisiva para a sua demissão última terça, dia 3, autorizada por Johnny Textor, que é das cartas do clube empresa da histórica estrela solitária. Foram 16 jogos com Bruno Lage, 5 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Independentemente da queda de rendimento da equipe, o Botafogo SAF do investidor norte-americano parece adotar a mesma política amadora que prioriza resultados imediatos, comum desde sempre no futebol brasileiro, a debitar aos treinadores, e somente a eles, todos os pecados estruturais de nossos clubes, a escancarar crônica ausência de elementar planejamento gerencial. Entregue à interinidade do assistente Lúcio Flávio, secundado pelo ex-zagueiro recém-aposentado Joel Carli, o Botafogo passa ao terreno da especulação sobre nomes na alça de mira de Textor, entre os quais o argentino Hernán Crespo, de comprovado bom trabalho no São Paulo, e, para variar, os portugueses Carlos Carvalhal e André Vilas-Boas. Pelos comentários de bastidores, Antônio Júnior, embora sob veementes desmentidos, teria surgido uma feira de vaidades e egos no vestiário botafoguense, imune à alardeada mão forte de Textor, possivelmente um dos motivos que teriam levado Luiz Castro a não pensar duas vezes diante dos fabulosos petrodólares da Arábia. Ok, Antônio Manuel Góes, com a opinião do PB Desporto. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Neste sábado, iremos fazer um curtas, falando do Campeonato Brasileiro. Um abraço!